Muito bem-vindos a mais um estudo sobre religiões. Quero, nesse momento, fazer uma pequena apresentação dessa obra, As Religiões do Mundo. As Religiões do Mundo vai trabalhar, na verdade, ela vai oferecer uma introdução importante, básica, a respeito das cinco principais formas de religiosidade que moldam o comportamento, o pensamento e a vida social, e por que não dizer a vida educacional e política e cultural dos povos. A visão que as religiões do mundo, apresentada e escrita por Claudio Braque, é uma visão um pouco distante do que a escritura vai nos ajudar a compreender de forma completa. Esse livro que está sendo aqui trabalhado com vocês é apenas para fornecer como as pessoas que não nasceram de novo, como a mentalidade, ainda que acadêmica, ainda que científica, consiga estudar esses fenômenos das religiões, ainda assim, esses estudiosos não têm a bênção alcançada pelos méritos de Cristo. Você pode até participar de todas as religiões e ainda assim está profundamente perdido. Essas divisões que livros como esse que eu trago aqui a vocês é apenas para dar algumas informações, porque quando você tiver em uma conversa, em um ônibus, em uma situação qualquer, pode surgir temas que envolvam a religião, um pensamento religioso. E muitas vezes, uma das portas de entrada para evangelizar o hinduísmo, o judaísmo, o budismo, é muitas das vezes conhecer, né, pela própria imaginação e da metodologia da ciência religião que tem, e daí fazer uma transformação e mostrar a superioridade e a supremacia de Cristo. Porque muitos acadêmicos, professores, estudantes de faculdade até têm algo semelhante a isso em suas bibliotecas, né, nos seus acervos, mas é uma leitura inútil, porque não vai lhe produzir, certo, a verdadeira salvação, ok? Eu trago, portanto, esse livro aqui apenas para te ajudar a entender como eles entendem a nós, que somos cristãos protestantes, e como eles entendem, ou seja, é a visão, ou seja, aqui trata-se de como uma pessoa enxerga as religiões no mundo. Um exemplo disso, né? Então ele vai aqui fazer uma breve análise, né, bem interessante. Eu achei a linguagem muito boa, né? Ok? E assim você vai entender como é que é possível essas manifestações religiosas no mundo todo, né? Ainda que sejam contraditórias entre si, antagônicas, né? Com situações diversas, né? E assim você vai enxergar como o mundo enxerga a própria religião. Como uma pessoa, seja era ateu, agnóstico, acadêmico, né? Como uma pessoa enxerga o mundo religioso. Esse livro vai trazer isso. Aí você vai ver que há uma cegueira espiritual muito grande, né? E ao mesmo tempo a necessidade de nós que estamos no curso de teologia evangelizar cada uma dessas pessoas, né? Muitas vezes usando até o próprio material que elas criam, né? Então é uma análise aqui, né, dentro aí de um certo ceticismo, no aspecto mais secular, né, mais distante do que a escritura nos ajudam a fixar na realidade, né, porque muitas vezes o estudo realmente bíblico ele é assim, é necessário, ele é grandioso e suficiente. Você quer estudar a religião do mundo? A escritura. A escritura sagrada é o maior livro de ciência da religião que existe. Você vai ver no Antigo Testamento, os povos filisteus. Você vai ver outras nações.
cultura egípcia, Novo Testamento, Império Romano, Império Grego. Olha, o livro, eu acredito, e assim na verdade é, o maior livro sobre religiões, onde o cristianismo apresenta um verdadeiro salvador, é a Escritura, ok? Porém, as pessoas têm a necessidade, né, a curiosidade de escrever, e ele escreve sobre um prisma, sobre uma ótica, sobre um referencial, ok? Então, alguém que está falando de uma religião, você está aí no ônibus, está numa festa, e alguém é do hinduísta. Aí você, o que é hinduísmo? Aí você sabe que o hinduísmo base na Bíblia e tudo mais, tudinho. Aí você também não vai chegar citando textos bíblicos para o hinduísta. Você vai entender a história do hinduísta, entender como ele pensa, e daí encontrar uma forma e desenvolver uma técnica para evangelizar. Entende? E assim, sucessivamente, as seitas, né, e as denominações que existem por aí, que são centenas e centenas de religiões. Tá bom? Então aqui é a visão, tá, do escritor aqui, que vocês vão poder pegar um pouquinho, né? Ele escreveu esse livro interessante. E também tem outros livros, né? Eu tenho aqui de filosofia muito bom. Tenho aqui sobre história, né? Ele escreveu sobre Hitler, a encarnação do mal. Eu estou achando a parte assim metodológica desse muito interessante. Ele ajuda a entender algumas coisas. Eu acho que é muito calmo nesse trabalho que ele fez, né? É um trabalho proveitoso, né? Mas, sobretudo, a gente precisa estar fixado no que a palavra de Deus diz. Tudo bem? Então, aqui nesse livro, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o seguinte aqui, ó, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo e hinduísmo. Tá bom? O que acontece? Veja só, a gente vai ver aqui apenas uma introdução, que é a apresentação da obra. Eu já enviei para vocês no grupo do WhatsApp. Tem o sumário, né? E vai começar aqui definindo o que é religião, né? Obviamente, dentro da ótica ceticista, marxista, secular, não é? A ótica ateísta, entendeu? Não é numa ótica bíblica, ok? Então, tá aí feito essas observações. Aí eu vou trabalhar aqui símbolos, mitos, fundamentos, né? Política e religião, identidade. Aí fala que já começa aqui sobre islamismo, fanatismo, os mormons. Eu não entendi muito bem o motivo de estar trazendo de início as definições iniciais, né? Haja vista aí trabalhar o conceito de religião. Só que aqui está trazendo situações, problemas e acontecimentos, né? Aí, né? Escolhe uma religião ou outra para definir aqui alguma situação. Depois, ele fala sobre o cristianismo. Jesus, quem era Jesus? Jesus era casado, não é? O cristianismo primitivo, e assim por diante, os evangelhos, os apócrifos, o gnosticismo. Depois aqui, deixa eu ver aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. Aí vem aqui os 12 apóstolos, né? As seitas, né? O Concílio de Nicéia, o protestantismo. E óbvio que isso aqui é muito básico, é muito rápido, mas te dá aí para memorizar, né? Que ensino também é memorização. Tudo aqui igreja protestante, né? Que somos nós. A igreja pentecostal do Brasil, certo? Aí neopentecostais, né? Catecismo. Aí ele bota tudo, né? Acho que ele não botou testemunho de Jeová, mas cristianismo envolveu tudo. E cristianismo não é catecismo, não é Allan Kardec, não essas seitas, né? Que vão surgindo aí. Depois eu faço sobre o judaísmo, né? Javé, a Bíblia judaica, o Velho Testamento, muita coisa. O Código da Bíblia, né? Os essênios, a Cabala, a Árvore da Vida, o Sefirot, muita coisa interessante aqui que a gente também vai ver, ok? Budismo, né? Que foi Siddhartha, Buda, né? As quatro verdades nobres, o significado, e muita coisa que ele vai trabalhar aqui. Depois, o hinduísmo, né? Obviamente, religião mundial, ritos, panteão, livros sagrados, os Vedas, o Upanishads, né? Muito interessante também. O islamismo, o árabes, muçulmanos, a Arábia pré-islâmica, Maomé, Alcorão, os xiitas, os sunitas, a divisão, o jihad,
a mulher no Irã, muita coisa ele abordou aqui, né? Muito completo, assim, de certa forma. Obviamente não dá para você explicar tudo em 100 páginas, 150 páginas, isso é impossível, né? Mas aqui é uma forma técnica, muito resumida, que dá para você aí memorizar muitas das coisas que está aqui. Porque assim, veja só, a gente, quando está estudando, a gente vai pegar alguma informação e nem tudo a gente vai absorver, porque é extenso, né? E um trabalho como esse dá para você absorver algo, né? A grande parte disso, e transformar isso para mostrar o evangelho, tudo bem? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar esse texto. O outro texto que a gente está trabalhando, a gente vai retornar já já, tá bom? Que é, vocês vão ver aí. Mas aqui eu dei uma pausa só para apresentar esse trabalho a vocês, que vocês já receberam aí no PDF. E vale a pena, né? Dar uma leitura aí rápida, a gente vai ver aí ponto por ponto, ok? Bem, introdução, a apresentação. Veja o que vai dizer aqui, ó. A religião e a religiosidade são aspectos essenciais do ser humano, uma marca da humanidade. De fato, a vocação para o transcendente é uma característica inerente humana. Desde sempre, nossos ancestrais percebiam um plano invisível e a sustentar o visível. Reconheciam a presença do divino em todas as criaturas e instâncias da vida e a celebravam por meio de ritos evocativos. Né? É óbvio que ele está trazendo aqui uma linguagem pré-histórica, não é? Pensamento que a linguagem pré-histórica era muito amarrada a conceitos ateístas, né? Porque eles vão pegar os homens da caverna, né? Fazer ali que eles tinham cerimônias, né? Fúnebres e uma devoção a algum tipo de espírito, né? Mas era tudo uma criação dos homens da caverna. É por esse caminho que ele vai trabalhando, porque são conceitos da própria antropologia ao estudar as primeiras sociedades, os primeiros comportamentos humanos. E é por esse caminho que eles vão estudar. É óbvio que a própria antropologia não vai esconder esse fato, né, da crença em Deus, mas ela vai reinterpretar, né, e até mesmo modificar algumas coisas para dizer que Deus não existe no final das contas, né? Entendeu? Com efeito, não existe um único povo que não reconheça a existência de uma dimensão sagrada, doadora e mantenedora da vida. Registros arqueológicos revelam que a ideia de Deus, óbvio que aqui Deus, tá bom pessoal, não é o Deus judaico-cristão, é uma palavra portuguesa que ele está utilizando aqui para uma coisa genérica, qualquer coisa. Se um povo dissesse que o chefe da tribo era um Deus, aí tá, a ideia de um Deus. Se uma pessoa diz que a estátua é um Deus, aí é uma ideia de Deus, entendeu? É genérico, né? É uma entidade divina, é um espírito, entendeu? Não o Deus judaico-cristão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que ele está trazendo aqui, tá bom? Mas ele tá até mesmo envolvendo ele, né? Mas aqui é um nome genérico, né? Tipo, como existe assim, várias pessoas com o nome João. Todo mundo é João, entendeu? Todo mundo é Jesus. Tem gente que tem nome Jesus, né? Tá entendendo? Esse é o sentido. Então, ou entidades divinas, né? Têm sido cultivadas em todas as épocas, por todas as culturas. Os primórdios de nossa espécie, você tá vendo aí a expressão espécie, levando a ideia de darwinismo. Então, tá percebendo aí? É a ótica que ele trabalha essas ideias pelo darwinismo também. Espécie, tá bom? A importância da religião era tratada que, a partir dela, se originaram as artes e a ciência. Isso é um fato. A verdadeira ciência, as artes, a tecnologia, a cultura, ela surge quando se compreende Deus. Na sua verdadeira ideia, na sua verdadeira doutrina. Aí surge. Quando você não compreende Deus, surge o quê? Fanatismo, aberrações, distorções, né? Situações contraditórias, entende? Então, a busca da humanidade de celebrar o divino por meio de rituais criou a dança, a música e a necessidade de representá-lo vai fazer os primitivos inventarem a pintura. Olha aí, veja o que eu estava dizendo a vocês. Cobrindo as paredes dos templos da caverna do período paleolítico.
Entendeu aí a chave? Então, a visão, esse livro é bom, certo? Tem o seu proveito, ok? Porque você consegue, a partir daí, até mesmo criar uma comunicação com o ateu, com o professor de faculdade, entende? Com o professor de história. Você, porque nós precisamos ter a linguagem desse povo, mesmo que seja antibíblica, para comunicar a verdade bíblica, sabe? Então aqui você percebe que a visão que ele está oferecendo, a, a, a mercadoria que ele está oferecendo por meio desse trabalho, que é um trabalho interessante, mas pela escritura não vale a pena, mas por ser interessante, a gente não pode aceitar o erro, né? Não pode aceitar o falso raciocínio, mas perceber como eles erram tanto e mostrar aonde eles precisam acertar, que é por meio da escritura, o livro do Gênesis. Então você percebe que é a partir dessa perspectiva ateísta da história, da pré-história, né? Justamente dos tempos da caverna, né? E nós sabemos que não existe isso de fato. A escritura não mostra Adão e Eva numa caverna, nem seus filhos, nem as civilizações depois. Isso é invenção de um povo ateu que quer, vamos dizer assim, ignorar a verdade de que existe um Deus, independente do período que eles impõem ou reinterpretam, certo? Então, ele vai enxergar essas questões a partir dessa perspectiva e, obviamente, utilizando o nome espécie, né? Tudo levando a acreditar-se na ideia de darwinismo, porque o darwinismo também vai tentar explicar por que Deus é importante na criação, mesmo que ele não exista. O darwinismo não diz que ele existe, ele diz que ele não existe. Então, essa é uma configuração do darwinismo também, que ele vai trazer aqui. Bem, depois do período neolítico, cerca de 8 mil anos antes de Cristo. E é justamente isso que os seus filhos, os seus netos, os seus primos, ou não sei, seus amigos, né? Até mesmo você estudou na educação fundamental, médio, né? Que esse período paleolítico e neolítico tinha o homem da caverna, que acreditava em um espírito, em um Deus, não é? E tudo aquilo ali era uma fantasia daquelas pessoas. Isso foi dado como estudo em sala de aula. Veja que aberração, né? Quando as mulheres domesticavam as plantas e os animais, elas tiveram de olhar para o céu para determinar as estações que regiam os ciclos dos vegetais que dependiam e aprenderam a astronomia, a matemática e outras ciências. Essas antigas sacerdotisas teceram mitos, forjaram cerimônias sagradas e lapidaram a ciência. Ou seja, ele está dizendo aqui que foi um ser humano que nasceu por acidente, por acaso, que criou Deus. Então, eles estão divinizando. É óbvio que existem religiões que divinizam a planta, o ar, o oxigênio. Entendeu? Algumas religiões de hoje não fazem isso. Ao contrário, em vez de divinizar a terra, chamada de Gaia, que é uma deusa grega, eles fazem uma imagem de um santo e cultuam aquele santo. Estão adorando a terra, entendeu? Estão divinizando a terra. Então, por meio dessas pessoas que não têm verdadeiramente Deus em suas vidas, esses estudiosos, né, percebem até mesmo evidências, né, como matemática, ciências, que não é um produto da matéria, é um produto da transcendência do mundo espiritual. Matemática é um produto espiritual, física, química, a ciência. E mesmo essas civilizações fazendo tudo isso, essas pessoas ainda assim desenvolveram mitos, porque eles não tinham a manifestação do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a ciência da religião, que é formada aí nos grandes da universidade, faculdades, elas percebem apenas os mitos e não o, as evidências da revelação do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó na sociedade. Então eles vão aí tentando justificar, criar uma pré-história, criar que a mulher, um homem fizeram mitos para ficarem se sentindo bem, uma terapia no final das contas, né?
Porque é isso que a nossa sociedade atual hoje faz, é apenas uma terapia. Deus não é aquele que precisa nos santificar, nos transformar pelo seu conhecimento, pela sua presença. Não é? Deus é apenas uma brincadeira, um momento de felicidade rápido. Veja só. Então, é nessa visão que ele vai trabalhar, e assim é trabalhado nas classes de ensino educacionais pelo mundo todo, tá bom? Bem, assim, as religiões apresentam cosmovisões que situam o ser humano no universo e dão um sentido à sua existência. Veja só, aqui ele traz uma palavra cosmovisões. Não sei bem como ele pretende definir cosmovisão. Porém, a cosmovisão que ele está trabalhando aqui é uma cosmovisão histórica, no sentido dela seguir uma perspectiva ateísta, porque vai dividir a história em pré-história, e na pré-história existe o paleolítico e o neolítico, onde os seres humanos viviam na caverna. E isso não é fato. Não é fato. Então, ele vai trabalhar essa cosmovisão unido à visão do darwinismo. Essa cosmovisão dele. É óbvio que existem outras cosmovisões. A cosmovisão cristã, a cosmovisão do agnóstico, e assim por diante. E como saber que essa cosmovisão é a melhor ou é a verdadeira? É óbvio, é só deixar que a realidade nos ajude a saber disso. E se você é evangélico, protestante, o Espírito Santo vai lhe dar a verdadeira cosmovisão. Porque as outras cosmovisões é impraticável, é impossível de existir. O exemplo que eu sempre digo aqui, que eu trago e digo sempre, é a cosmovisão do catolicismo. O catolicismo é uma cosmovisão insustentável, impraticável. Por quê? Porque eles recorrem a uma pessoa, né, a uma mulher, na qual ela não é divina e ainda está morta. Eles recorrem a uma materialidade do pão se transformar em carne humana, mas não há evidência dessa transformação e muito menos textual. É uma cosmovisão impraticável, assim também é o kardecismo, né? As suas reencarnações. É uma cosmovisão impraticável, insustentável, e assim por diante. Bem, é um conhecimento edificado ao longo de milênios, baseado em revelações divinas e na intuição de homens e mulheres santos, que têm orientado a existência das pessoas, trazido consolo, esperança e compreensão ao longo dos 5.000 anos. As religiões apresentam respostas para as questões mais íntimas do ser humano, estabelecendo ética, celebrando e fortalecendo a fé. Uma só observação aqui. Quando ele diz assim, revelações divinas. Olha, a bem da verdade, revelação só existe uma. É a Bíblia. As outras revelações que ele está tentando aí inventar, não existem. Essas revelações não partem de Deus, partem do homem. A revelação cristã parte de Deus. As revelações da religiosidade partem do indivíduo. O indivíduo achou que era assim, pensou que era assim e viveu que era assim. Só que a revelação do Deus de Abraão, Isaac e Jacó parte da Trindade e da nossa. Então, é só você ver o capítulo 3 de Gênesis. Quando o homem peca, ele se esconde. Quem vai atrás do homem? É o próprio homem? Não, pessoal. É o próprio Deus. De uma forma assim, ilustrativa, tá bom? Adão, de certa forma, tentou fazer uma revelação, mas não funcionou. Já Deus trouxe a verdadeira revelação e funcionou. Entendeu? Bem, com o advento da civilização surgiram as teocracias, né? Alguns povos, as civilizações, funcionam sua sociedade civil, tudo em volta de um pensamento religioso. A mais antiga organização política, na qual o rei é uma encarnação do Deus e o seu representante,
Embora esse costume não fosse comum na Europa, no final do Império Romano, os imperadores já eram divinizados. Mas essa prática era uma prática egípcia, muito mais antiga do que Roma. Você pode ver ali na época de Moisés, na época de Josué. Então, com a queda do Império Romano, em 475 depois de Cristo, a Fênix, aquilo que vai renascer, né, que se ergueu dessas cinzas, a única instituição que se restou do Império e que preservou sua cultura, legislação, língua e religião, foi a Igreja de Roma. Errado. Ele fala que a Igreja de Roma é a Igreja Católica. De maneira nenhuma. A Igreja Católica é a maior corrupção de toda a história da humanidade. É a maior corrupção de toda a história. Ela surge para destruir a Igreja de Cristo, mas ela não conseguiu vencer. E com o único fator civilizatório entre as hordas dos bárbaros que viriam à Europa, a Igreja veio a sedimentar uma cultura profundamente religiosa. É fato que a Igreja de Roma instituiu monastérios onde a Escritura estiver guardada. Dentro da teologia judaico-cristã, sabemos por meio dos textos bíblicos, e não pela Igreja de Roma, porque a Igreja de Roma é uma invenção de homens que, consequentemente, vão se corrompendo porque deixaram a Escritura, certo? Não é mal ser chamado de católico, certo? Tudo bem? O problema é que o católico corrompeu a si próprio e a própria Escritura. Por quê? Porque quando nós estudamos teologia, e aqui é importante dizer, dentro do curso de Ciência da Religião, o Novo Testamento deixa óbvio que a igreja só pode existir se o evangelho for superior à igreja. Vou repetir. A igreja só tem existência se o evangelho é superior. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Quando essas pessoas que procuram inventar coisas, se distanciando do evangelho, é tanto que hoje em dia é assim. Você vê pessoas dentro da igreja se distanciando do evangelho, não indo para a igreja, entendeu? Modificando a doutrina. Então, esse povo aí foi modificando o evangelho. Logo, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo existiu, sim, no exato momento em que eles tiveram que se reerguer contra essa falsa religião, essa falsa doutrina. Por exemplo, a reforma protestante. Se a igreja de Cristo não tivesse existido, ou não existisse, se a igreja de Cristo não obedecesse o evangelho, não haveria reforma protestante, não haveria o canal Refúgio Teológico, não haveria esse canal aqui no YouTube, não haveria a Bíblia evangélica, como temos hoje, não haveria salvação por meio de Cristo. Então, o fato de existir a igreja de Cristo por obedecer a Escritura, porque a Escritura está acima da igreja, aí você percebe que a verdadeira igreja continuou. Não em Roma, e nem porque era romana, mas porque era de Cristo. A igreja de Cristo não segue o Papa, não segue uma autoridade suprema humana. Tudo bem? Deu para entender? Então, obviamente que aqui é a visão desse escritor sobre essa situação. Bem, também no Oriente as religiões tiveram grande importância na construção da civilização que irá surgir. O hinduísmo, o budismo influenciaram demasiadamente a cultura asiática, a Índia, a China, da Mongólia ao Japão. A filosofia e a arte orientais têm suas raízes nos conceitos religiosos que borbulhavam principalmente das fontes indianas e chinesas. O mesmo se pode dizer do islamismo e de sua influência no Oriente Médio, no Norte da África e em certas regiões do Oriente e da Europa. Deixa eu só dizer uma coisa importante aqui que eu me recordei agora. Ele diz assim, ó, só um pouquinho aqui, ó. Com a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, a fênix que se ergueu dessa cinza, veja, algo morto se ergueu dessa cinza. Entendeu? Ele pegou ponto, algo morto, algo que não tem vida,
se ergueu dessa cinza. A única instituição que restou do Império e que preservou sua cultura, religião, linguagem, legislação foi a Igreja Romana, porque não tem base bíblica. E como único fator civilizatório entre as hordas dos bárbaros que variam a Europa, a Igreja veio a sedimentar uma cultura profundamente religiosa. Deixa eu só fazer mais uma refutação aqui. Basta você ver, se isso fosse verdade, a Igreja de Roma, né? E se fosse verdade, que na verdade não é. Como você pode explicar dois fatos? Quando Espanha, Portugal, os países predominantemente católicos vieram colonizar o Brasil, certo? Quando um povo predominantemente protestante evangélico, com ênfase mais na Bíblia, com ênfase mais na Escritura, independente da denominação, foi colonizar Estados Unidos da América. Você vai pegar tanto no passado quanto hoje. Tanto no passado, o povo que colonizou os Estados Unidos da América fortaleceu economicamente, culturalmente, espiritualmente e intelectualmente mais aqueles povos por meio dessa ênfase da escritura. Até a política teve vitalidade por causa da ênfase na escritura. Estados Unidos da América. E hoje em dia ainda assim. Tem corrupções, tem situações, tem. Mas veja a potência que é por causa dessa ênfase na palavra de Deus. Independente da denominação do momento, tá bom? Veja que o povo dos Estados Unidos, ele é muito rico, ele é muito cultural, ele é muito acadêmico, ele é muito científico, ele é muito espiritual. Certo? Agora veja o Brasil. Quem colonizou o Brasil? Uma coisa de uma visão católica. Veja como o Brasil é. Pobre. Sem riqueza. É um país que ainda continua sendo roubado. Veja o malefício insaciável dessa visão católica sobre uma nação. Veja o tipo de maldição que essa nação, o Brasil, tem. Tanto no passado quanto no presente. Existem relatos, na época, dos jesuítas estuprando mulheres, crianças. Existem relatos de os papas, auxiliando, né? Veja o período da reforma. A reforma mostra que existia centros de prostituição, de prostitutas para os padres. Aí você vê hoje a mesma coisa. Veja a diferença. Como é que você diz uma coisa dessa? Foi a Igreja de Roma. Obviamente, a pessoa profundamente ignorante, né? Enfim. Essa introdução que vai trabalhar aqui, a gente está vendo aqui. Então, assim a religião acabou assumindo um papel fundamental. Isso é fato, independente se é protestante ou católico, né? Tanto na civilização ocidental como nas orientais. Mas, assim, é óbvio que existe uma diferença muito grande, muito distante uma da outra. Não há como nem comparar como o papel de colonização, de construção da América por parte de um povo que tinha uma ênfase muito mais na escritura, diferente dos povos católicos que acreditavam em qualquer coisa, inventavam uma estátua, um boneco de barro. Veja a pobreza, veja como as pessoas são aqui no Brasil. Terrível, né? É terrível. Bem, somos, portanto, histórica, emocional e psicológica, espiritualmente moldados pela religião dominante na região geográfica onde nascemos. Mesmo os ateus e os agnósticos vivem numa sociedade construída sobre fundações religiosas ao longo da história. O poder das religiões, ainda hoje, no período pós-moderno, continua consideravelmente forte e determinante. Milhares de tradições religiosas, inúmeras seitas e crenças têm surgido em diferentes lugares e em diferentes épocas. Contudo, as chamadas religiões do mundo
aquelas coisas de influência política e cultural foram determinantes em diferentes regiões do globo, são apenas 5. São, portanto, as 5 maiores religiões do mundo, né? O cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o budismo e o hinduísmo. Difundidas em terras distantes daquelas onde se originaram, mesclaram-se as religiões e crenças locais e ganharam novas cores e significados, preservando, porém, o creme de seus ensinamentos. Tais religiões foram e em muitos casos, ainda são tão determinantes que qualquer olhar que se lance em busca de se compreender a sociedade que elas ajudaram a formar requer conhecer seus preceitos e princípios básicos. Desse modo, conhecer as religiões do mundo é um aprofundamento necessário, um mergulho em um saber capaz de iluminar diversos aspectos da nossa humanidade, da nossa cultura, do cosmos e das relações entre homens e dessa característica tão nossa e tão incompreensível que é a fé. Então essa foi uma pequena abordagem rápida do livro As Religiões do Mundo, na visão de Cláudio Branch, no curso de pós-graduação em Ciência da Religião. Então vocês já percebem aqui como é a visão de uma pessoa que de fato não tem uma visão cristã. E vemos também a importância de conhecer essa diferença e poder aí trazer uma apologética, trazer uma defesa, trazer uma comunicação do verdadeiro e único evangelho. Então esse é o nosso curso de pós-graduação. Se você está gostando, quiser estar conosco, só entre em contato, continue estudando, continue aprendendo com esse material e outros que nós vamos enviar a vocês. Anota, escreve, resume, tá bom? E a gente vai conversando, tá bom? Dúvidas e questões, põe aqui no canal Refúgio Teológico, que a gente vai poder mandar aí uma mensagem para vocês, tá bom? Então, deixe aí sua opinião, seu comentário, sua sugestão. E até o próximo vídeo. Bons estudos, continue aí estudando cada vez mais esses assuntos que é fascinante, é curioso, é algo que realmente continua a mexer com o nosso imaginário, né, com a nossa mente, e faz, de fato, de certa forma, ter necessidade de compreender esses fenômenos, né? Essa nossa sociedade que é tão complexa, tão contraditória e que necessita, na verdade, de Cristo. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.